Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Show Hub Conexões para Crescer. E hoje temos a presença especial da Franciele Cristalino. Ela é natural do norte do Paraná, da cidade de Iretama, distrito de Águas de Jurema, e com mais de 20 anos de experiência na área comercial. É palestrante, treinadora empresarial, mentora e coach, formada em administração de empresas com MBA em liderança e alta performance e pós-graduada em liderança cooperativista. Franciele une teoria e prática para desenvolver equipes, gerando transformação e resultados para as empresas. O seu grande diferencial é personalizar cada treinamento conforme a necessidade da empresa, criando experiências dinâmicas e vivenciais onde as pessoas realmente aprendem e se envolvem. Seja muito bem-vinda, Franciele. É um Hum, prazer ter sua presença aqui. Muito obrigada, Ingrid. Eu que agradeço pelo convite. Falo que foi assim muito especial. Falei, nossa, que bacana, vamos lá, né? Obrigada, eu que agradeço imensamente, porque quando se fala em treinamento, meus olhos brilham. Falo assim, que é isso que a Ai, gente ama, então eu amo falar disso também. nossa, maravilhoso. Então vamos lá, Franciele. Bom, Ah. me fala um pouquinho como é que você enxerga a evolução do setor de treinamentos corporativos e o desenvolvimento humano nos últimos 5 anos. Sabe, Ingrid, trabalhei muitos anos em banco, né? Trabalhei 13 anos como gerente de banco. E eu via que antes o treinamento era muito técnico. Era técnico, técnico. As empresas não tinham tanta essa necessidade, ou até tinha, mas não aceitava, né? Colocar ali o treinamento de inteligência emocional, capacitar líderes para trazendo sem ser a técnica, porque a técnica a gente estuda. A gente aprende a técnica. Então, com a pandemia, ela antecipou esse processo. E hoje eu vejo quantas empresas que vêm até mim solicitar um treinamento de inteligência emocional. Tem muitas empresas que vêm e falam: eu quero resgatar a criança interior do meu colaborador. Porque o técnico a gente tem a formação. Mas a questão da inteligência emocional e trazendo para a liderança, eu vejo assim que a empresa deu aquele boom. Todas as empresas hoje, muitas estão procurando esses treinamentos de inteligência emocional, realmente porque é uma liderança humanizada. E essas empresas que estão procurando estão saindo na frente, né, Ingrid? Né, é o grande diferencial, né? Muito. E e nos últimos anos, Franciele, você foi percebendo um aumento desse interesse das pequenas e médias empresas por esses treinamentos, ou só das empresas grandes? Como é que está sendo esse desenvolvimento de líderes e cultura organizacional? O que que você sente que tem motivado essa movimentação nos últimos tempos? Você sabe que para mim é assim, eu levo até um susto, né, quando eu vejo assim tantas empresas, porque geralmente é empresas grandes que têm, né, o plano de desenvolvimento de carreira e tudo, mas não, tem muitas empresas pequenas que estão já buscando esse treinamento, essa formação. Tem empresas com 4 colaborador e fala: "Fran, dá para fazer esse treinamento?" Deve fazer, deve, porque toda empresa grande começou pequena. Então, se a Uhum. empresa pequena adere esses treinamentos, trazendo, porque hoje a liderança humanizada, saber falar com o colaborador é muito importante para o desenvolvimento. E não é só para a empresa, Ingrid, é para o colaborador, para a vida do colaborador. E o colaborador, ele fica muito mais tempo dentro da empresa. Então, se você não tiver um colaborador ou um líder que sabe falar mesmo, acabou o time, né. Então, hoje, eu vejo, assim, o quanto as empresas pequenas também estão se destacando em muitos treinamentos, estão buscando esse treinamento para levar para a sua equipe. É, porque nunca é só sobre a parte técnica, né? Não é, não é. Verdade. E um dos desafios constantes das empresas é engajar os seus colaboradores em programas de desenvolvimento, né? E o que que você percebe que tem funcionado melhor nesse aspecto hoje, Fran? Quando eu fiz o quando eu optei por treinamento personalizado, Ingrid, eu participava de muitos treinamentos. E eu falava assim: "Meu Deus, mas tem coisas que não encaixa para mim", mas encaixava para pessoas que eram mais tempo na empresa. E também eu falei: "Não, as pessoas estão procurando algo que faz sentido para elas, que tenha propósito. Eu vou num treinamento aonde tem realmente propósito. O que que é esse treinamento? Vai melhorar meu dia a dia? Vai trazer mais qualidade para o meu trabalho?"
e para minha vida pessoal também. Então, quando eu percebi essa questão, eu falei: opa, peraí, é um sinal vermelho. Eu preciso ser mais, personalizar mais e trazer com mais propósito os treinamentos. Foi aonde eu uni teoria e prática, que realmente eles vivem, eles participam. Quando eles participam, eles já chegam diferente, é um ar diferente. E assim eu percebo, Ingrid, é que quando eu chego, muito chega assim, mais outro treinamento. Aí quando começa, no final, vê a alegria, o sorriso, eu falo, opa, é assim. Então é assim que vai interagindo eles. E para a empresa manter essa cultura dentro de treinamento, tem que ser alguma coisa com propósito mesmo. Aonde o colaborador fala, nossa, eu participei daquele treinamento, mas valeu a pena. Eu quero de novo. Não pode ser aquele treinamento que podia ser um e-mail, né? Poderia ser um e-mail, exatamente, então não pode, isso mesmo. Ah, É ah, conectar o treinamento à realidade do colaborador, mas sem uhum, sair do que é essencial, que a empresa precisa. muito bom. Uhum. E como é que você percebe ou tem lidado, né, o setor, né, que você atua tem lidado com a diversidade de gerações dentro das empresas? Isso tem afetado a forma de conduzir o treinamentos, esses treinamentos de liderança, né, que é o teu maior foco, como é que está sendo isso? Eu amo, Ingrid. E quando eu chego na empresa, eu tenho aquele choque de realidade. Eu falo, uau, que delícia! Por quê? É realmente assim, a gente está unindo 4 gerações, né? É. Tem empresas que eu vou, que eu faço treinamento, que tem colaborador, empresas de 60 anos, que tem colaborador com 50 anos dentro da empresa. Aí já tem aquele colaborador que tem 1 ano só. Aí, quando eu percebi isso, eu comecei a usar esses treinamentos dinâmico de uma forma que eu consigo interagir esses colaborador de 60, de 30, de 40 e de 15, porque cada etapa, cada colaborador tem o seu momento. Mas quando eu interajo eles nessa dinâmica, eu brinco assim, que às vezes eles ficam meio bravos comigo, eles que vão assistir vão saber disso, porque eu já chego dividindo a turma, né? Já chego com a pulseirinha e divido a turma. Uhum. Aí uns olham assim, não, e tudo. Então, eu tento interagir eles muito, aproximar eles. E tem empresa que fala assim: o que você fez com fulano? Que ele não interagia, que ele é mais antigo de empresa e ele tá lá interagindo, comentando. Mas é porque é a forma do treinamento. É como você realmente conduz esse treinamento. E eu não sinto essa dificuldade, Ingrid, porque eu falo que quando você antes de eu montar qualquer treinamento, eu primeiro já pergunto, eu faço o diagnóstico para a empresa. Qual que é a Uhum. faixa etária? Quanto tempo tem dentro da empresa? E eu personalizo para aquele momento, para aquele treinamento. Aí por isso que acaba unindo toda essa equipe. E acaba saindo, quando eu vejo, eu falo, meu Deus, aquele de 60 anos se participou muito mais do que aquele que está 1 ano. E deveria ser o Uhum. contrário, né? Vamos dizer assim. Mas eu adoro isso, porque todo mundo tem o seu momento e tem a sua capacidade. E ali nesse treinamento eu consigo juntar essas gerações e fica sensacional, Ingrid. Cada E um com o seu cada conhecimento. cada um vai ter, algo para contribuir, né. Então a mesma geração nova tem muita coisa para contribuir, Muito! né. Exato, Ingrid, tem muita coisa para contribuir. E é isso que Aham. deixa e enriquece tanto o Uhum. treinamento quanto as empresas. Porque são essas gerações que acabam contribuindo e fazendo, né, o melhor dentro da empresa. Nossa, bacana. Hum. E Fran, você hoje percebe uma dificuldade estrutural das empresas em transformar o conhecimento em mudança de comportamento, assim, real? Você fala assim, a questão como é que vamos se dizer? De trazer essa questão do treinamento, né, Ingrid, para a empresa. Isso. Eu percebo, por quê, Ingrid? Uma coisa é você fazer um treinamento só. Você fazer um treinamento, eu sempre brinco com as empresas quando eu vou fazer o diagnóstico, eu falo assim, ó, hoje você está indo no médico, quando você vai no médico, você toma uma injeção. Tomou uma injeção para passar dor. E o que que Uhum. acontece? Mas você precisa continuar o tratamento, senão o tratamento não vai valer de nada. Então, às vezes, as empresas acabam confundindo um treinamento com realmente o processo de aprendizagem, porque você tem Uhum. que ter essa cultura. Não é só um treinamento que vai mudar Sim. como é que vamos se dizer, Ingrid? Não é um treinamento só que vai mudar.
a realidade da empresa. É uma Uhum. cultura de aprendizado. Hoje eu dou uma injeção, mas opa, o que que eu tenho que fazer amanhã? Depois eu tenho que continuar. Que daí sim, essa questão da cultura, de treinamento, do aprendizado, de mudar a mentalidade do colaborador vai acontecer. Um treinamento só, ele dá um choque, ele vai dar um choque de realidade. Mas e depois? O que que nós Uhum. vamos fazer depois? Então ele tem que continuar esse tratamento. E às vezes eu sinto essa dificuldade nas empresas, que às vezes fala assim: "Ah, não vão fazer treinamento porque não dá certo, porque" lógico que não vai dar, Ingrid, uma vez só não dá, né. É, Quantos anos a gente estuda, quantos anos a gente tem é, que estudar a vida toda. Então tem que ser uma coisa contínua, tem que ter sempre, né, tem que ter ali, é, é um programa mesmo. sim. É que nem dieta, academia, né, não é um dia que vai fazer um milagre. Gente, é igual eu digo, né, se eu pudesse ir na academia um dia só e ficar linda, mas não posso. Ai, sonho nosso, né. É bem isso mesmo. Aham. E falando um pouquinho de tendência, Franciele, quais você acredita que vão moldar o futuro dos programas de liderança e cultura organizacional? Você sabe que assim, Ingrid, eu falo que o futuro ele vai ser mudado, assim, pela questão da humanidade. Vai trazer mais esse lado humano tanto da liderança, da adaptabilidade, do propósito. O líder ele tem que estar mais perto dos seus colaboradores, ele tem que ser realmente aquele líder que consciente, capaz de inspirar, de passar seus conhecimentos, porque eu sempre digo assim, que você ensinar às vezes é fácil, mas como que você vai interagir com esse colaborador? E a tendência hoje do mercado, da liderança, é estar próximo do seu liderado. É você estar realmente, eu sempre digo assim, ó, que é o líder chegar e falar assim, Ingrid, daqui um ano eu quero que você esteja no meu lugar, mas eu vou te ensinar a chegar até lá. E realmente pegar Uhum. na mão. Acho que essa é a tendência, porque os colaboradores, eles querem propósito e as empresas precisam de resultado. E se o líder não tiver essa mentalidade aberta de inspirar, de motivar, de transformar, de escutar, de ter a escutativa, infelizmente, ele não vai ter sucesso. E muito menos as empresas. Porque a rotatividade é imensa, imensa. Então, esse Uhum. é o futuro de trazer essa humanização realmente para dentro da liderança. Inteligência emocional deixou de ser soft skill e virou competência estratégica. Como você vê a sua importância nos próximos anos? Você sabe que quando você falou da inteligência emocional antes, parecia tão distante para nós, né? Eu no mundo lá atrás, não, lá nem se falava disso, nem se falava. E hoje é uma das coisas que a empresa está buscando hoje. Por quê? Onde eu volto a falar, se o líder ou o colaborador não tiver inteligência emocional para lidar com as situações do dia a dia, tanto lá fora quanto dentro da empresa, ele não vai conseguir mais. Ele não vai Hum, conseguir. E o mundo, ele está passando por uma mudança tão rápida, né? A nossa mudança hoje no mundo, ela é tão rápida. Se você não tiver realmente a tua inteligência emocional, para tomada de decisões, você, infelizmente, você não consegue. Então, quando as empresas hum, hoje buscam trazer essa questão da inteligência emocional, de tomar, eu sempre trago que de tomar decisões, né? Ter tomada de decisões mais clara, mais firme, mas só vai conseguir quando você já tem aquela tua inteligência emocional já resolvida. Porque não é mais ou menos, né? Tem que estar resolvida mesmo. E isso você só busca fazendo o quê? Trabalhando, fazendo treinamento, desenvolvendo. E muitas vezes, ele já não é mais uma questão de ai, como é que vamos falar? Hoje a necessidade, né, sim. necessidade, Ingrid, de ter essa inteligência emocional, saber Uhum, falar com o outro, né, saber sim, até falar com o teu colaborador, o colaborador sim. com o líder. Então, se esse é um ponto, assim, que todas as empresas têm que fazer esse trabalho dentro da empresa, porque o técnico a gente aprende, mas essa Uhum, questão da inteligência emocional, ou você trabalha, você vai adquirindo ela, ou você vai perder muitos colaboradores por causa de uma liderança errada, né. E de um é. colaborador que também acaba ali, de uma forma ou de outra, Minando, sendo né? muito grosseira com o Sim, outro.
sim, Uhum. é bem importante isso, né. E sem contar, E né, Ingrid, que ele quando você tem essa inteligência emocional, automaticamente aumenta o resultado, performance, diminui a rotatividade da empresa, porque uhum, você tem o controle, né. Quando não tem, já era. é, exatamente. Uhum. E Franciele, como é que você vê o fortalecimento da cultura organizacional como um diferencial competitivo? Quais movimentos emergentes apontam nessa direção? Você sabe, Ingrid, que eu digo que às vezes tem pessoas que colocam tão lindo, né, no papel, cultura organizacional, nossa cultura. Então, a cultura organizacional, ela vai ser ela é já um diferencial para as empresas. E não estou Uhum, falando só em colocar na mídia bonitinho, não, porque hoje as pessoas elas estão de uma forma mais como é que vamos se dizer, até a própria mídia, né, a comunicação está muito rápida. Então as pessoas elas sabem quando a empresa tem uma cultura que é só no papel ou se ela tem na prática. Então às vezes tem aquela cultura linda, aí o colaborador chega lá e fala: "Meu Deus, mas cadê aquela cultura que tinha?" Não tem mais. E eu vejo como treinadora, ando em várias cidades diferentes, eu vejo que as empresas estão realmente, a cultura mesmo dela, tá colocando em prática agora. Porque antigamente, vamos, né, pessoal, o pessoal que é mais assim da nossa aham. idade, vamos falar a verdade. Às vezes estava lindo lá, daí você olhava e falava: "Meu Deus, mas não que cultura é essa?". E as empresas que têm essa cultura, ela vai sair na frente, porque Uhum. produto se copia, tecnologia inventa, mas a cultura não. As pessoas podem até copiar o modelo da cultura, mas a implantação que se vive dentro da empresa não tem cópia, não tem. É. E depois que perde, né, se desanda, o negócio É um é isso, ciclo, você né. é um Eu ciclo, falo que né. antigamente, hoje se fala muito, né, as redes sociais, mas ainda as empresas é muito boca a boca também, né, Ingrid. Sim. "Ah, trabalhei em tal empresa. Nossa, ela é top. Ah, não vai lá não, meu filho, que você vai se quebrar". Que Tem coisa, ainda né. muito isso. Então, É. quando a empresa tem uma cultura forte, uma empresa que está no papel e que realmente vive, não tem, gente. O crescimento dela é garantido. Só cresce. Bacana. E Franciele, me conta um pouquinho, assim, de forma prática, como você percebe que a inteligência artificial está sendo incorporada no seu setor de treinamentos, desenvolvimento humano? Eu escuto muito, né? Todo mundo escuta falando, né? A inteligência emocional vai roubar o espaço. Ah, não, não vai roubar. Ela tem que usar. Eu acredito que eu, como outros grandes palestrantes, treinadores, também usa a seu favor. Por quê? Nós precisamos aprender em grande escala. Né? Não é Uhum. o meu treinamento ele é personalizado conforme a necessidade da empresa, conforme o ramo da empresa. Então hoje eu utilizo muito para mim me desenvolver, para mim saber sobre a empresa, para mim saber como do mercado. Então, a gente precisa aprender que a inteligência emocional não veio ela para roubar o nosso lugar. Ela veio para nos ajudar, para Uhum. facilitar. Eu digo muito pro pessoal de RH, falo: "Pessoal, usa isso, estatística. Vai olha, o teu trabalho que você ficava ali horas e horas, você pode economizar com a inteligência, mas de uma forma inteligente, porque você tem que Hum. saber, né, perguntar, você tem que saber Sim. como que você vai trabalhar com ela. Uhum. E daí um exemplo, assim, do RH, ele sai um pouco do operacional e vai para o estratégico. Ele tem como ficar mais próximo do colaborador. Não é que vai: "Ah, eu não vou usar, porque eu vou perder o meu trabalho". Vai Não, substituir, né. gente. Eu digo que eu uso muito para criar, né, para criar novos treinamentos, para me dar, estatísticas, para me trazer esses resultados que às vezes eu ia demorar horas, horas para me fazer. Ela me ajuda com essa rapideza, né, com esse momento, Uhum. assim, rápido de Acelerar, né, o teu processo, né. acelerar, exatamente. Maravilha. Criar eu falo que é criar, como é que vamos trilha de Uhum. desenvolvimento, né, e você pode usar isso tudo dentro desse programa da IA. O perfil do colaborador, de cada colaborador, você já pode estar ali, tudo bonitinho, criando coisas que você usava anos para fazer uma planilha em
em um dia você consegue fazer. Prepara tudo. Prepara, mas sabendo usar, né? Sabendo É, tem usar. que saber, né? Tem que saber usar, Porque senão gente. você aceita as respostas inventadas da IA e é um problema, né? Aí é um problema seríssimo. Tem horas que eu brinco com o pessoal, falo assim, gente, mas não é assim. Você tem que Aham, fazer a pergunta, vai atrás, pede os relatórios, mas você tem que conferir. Tem que conferir, sim. dar uma olhada ali para ver. Mas ajuda muito, Ingrid. Eu tenho certeza que a maioria, mas eu acho que, olha, acho que todos os treinadores usam. Quem fala, ai, não usa, porque já inventou a dele, já. Maravilha. E Hum. você percebe, Fran, que existe algum uso de IA que você considera que está ainda subaproveitado ou mal direcionado no teu setor? Assim, Índia, o maior desafio da IA é o processo, né? Processo de automatização e impessoal, né? Impessoal. Então, assim, eu acho que esse ainda é o maior desafio ainda. É o maior desafio. Muitas empresas usam a tecnologia apenas para, como é que vamos se distribuir conteúdos. Só para distribuir conteúdos. E não. Eu sempre uso uma frase que eu gosto muito: a tecnologia precisa estar a serviço da humanidade e não ao contrário. Então, eu acho que esse sim, acho que está sendo assim, de uma forma ainda que pode ser muito mais utilizada, usando a nosso favor, e não usando ao contrário, né? Então, usando, eu acho que tem muita coisa ainda, Ingrid. Bacana. E Uhum. agora eu quero falar um pouquinho mais da sua empresa, Franciele. Uhum. Como você tem ajudado outras organizações a enfrentar os desafios atuais relacionados à liderança, cultura e produtividade? Uhum. Assim, sabe, eu falo que a grande missão da minha empresa é conectar as pessoas. É realmente conectar o colaborador, a missão, a cultura da empresa. E quando eu falo que a gente personaliza o trabalho, a gente está pensando lá no colaborador. Cada Hum. treinamento, esses dias, uma pessoa falou assim para mim: vamos fazer uma parceria? Falei: vamos fazer uma parceria, que jeito? Você monta as palestras e eu aplico. Aí eu olhei e falei: não. Falei: para mim não funciona assim. Aí ela: como não? Eu falei: desde o momento que eu faço a negociação com a empresa, a partir do momento que é o primeiro contato, é a minha energia. É pensando naquele colaborador, pensando o que às vezes, Ingrid, meus treinamentos, ele é muito prático e reflexão. Então, eu tenho consciência do impacto que eu causo nas pessoas quando eu levo meus treinamentos na empresa, de uma forma negativa ou positiva. Então, e Uhum. os meus treinamentos, o intuito dos meus treinamentos é aumentar a produtividade daquela empresa, é fazer com que aquela empresa cresça, evolua, mas sem esquecer a essência do colaborador, sem esquecer que atrás daquele CPF é uma pessoa, é uma família, tem tudo isso. Então, é um aprendizado de verdade, porque atrás de uma dinâmica existe algo muito maior do que só a dinâmica. Então, quando eu vou nessas empresas, eu falo: a empresa precisa crescer, porque automaticamente ela vai aumentar a produtividade e esse Uhum. colaborador também vai aumentar, vai melhorar a vida dele, da família dele e trazer grandes resultados para ambos os lados. Então, a minha grande missão é essa, é ajudar. E eu sei que quando as pessoas estão unidas com o mesmo propósito, entendendo a missão, valores da empresa, gente, não tem como dar errado. Ela vai crescer mesmo. Bacana. E Franciele, você pode compartilhar alguma iniciativa inovadora que a sua empresa implementou recentemente, que você sentiu que teve um bom impacto nos seus clientes? Olha, eu amo, eu já não ia falar dele, eu ia falar dele no final, mas eu vou agora, o meu tijolinho. Ai, o tijolinho, eu lembro dele. Esse tijolinho, eu falo, pessoal, cheira ele, tá? Pessoal, quem Jura? quiser ganhar o tijolinho, só me chamar ali, tá? Esse tijolinho foi assim, foi de um cliente que eu sempre digo uma coisa. Antes, quando eu estava no mundo corporativo, eu tinha clientes. Hoje eu tenho parceiros de negócios. E cada parceiro meu vira meus amigos, já sabe? Então, assim, e esse daqui é uma empresa. Eles fazem é uma máquina de fazer tijolos. E eu fazendo treinamentos, olhei e falei: eu quero isso pro meu treinamento. Porque nele está escrito assim, Ingrid: você constrói a sua jornada tijolinho por tijolinho, com a força dos seus sonhos.
E é isso que cada colaborador faz dentro da empresa. Ele Uhum. constrói a sua história. Mas que jeito o Frank constrói? De tijolinho por tijolinho. Não é um dia para noite. Eu não cheguei a ser treinadora, eu não acordei e dormi sendo treinadora. Eu tive que colocar um tijolinho de vez. E a partir do momento que você entra dentro de uma empresa, você colocou o teu primeiro tijolinho. O que você vai fazer dele? Eu não sei. Talvez você vai construir um grande império, uma grande carreira lá dentro. Talvez você não queira. Então, esse tijolinho, ele é muito importante em todos os meus treinamentos, palestras, ele está lá, porque é o primeiro tijolinho que a empresa entrega para eles. Aí o que eles vão fazer com o conhecimento é com eles. E automaticamente ele é um porta-caneta, ó. Uma E graça. fica para o colaborador, e a empresa entrega o primeiro tijolo. Então isso daqui para mim, assim, vem chamando muita atenção nos treinamentos, o pessoal Uhum. pergunta: "Onde que acha esses tijolinhos?". É uma dinâmica que acaba, memorizando também, né, aquela experiência, né. Exato, ele pode até tirar aqui tem empresas que eu coloco aqui quando é um momento muito especial ali que a empresa quer, eu coloco aqui o momento. E eu brinco com a empresa, eu falo assim: "Ó, ele pode até tirar o meu adesivo e a sua, porque é um adesivo, mas ele nunca vai esquecer. Aonde você ganhou esse tijolo? Ah, na empresa tal que eu trabalhava". Ele não É vai verdade. esquecer. Memorizou, é verdade. Memórias, né, em Uhum. E Franciele, voltando um pouquinho para a questão da IA, como é que vocês têm integrado tecnologias, né, como a IA ou plataformas digitais nas suas soluções oferecidas? Você fala, assim, de questões de trazer para as plataformas, Ingrid? Isso, na tua empresa, no seu dia a dia. Você Uhum. tem Como que eu tenho usado, né? isso. E eu uso muito, Ingrid, assim, para questão de igual eu estava falando, para montar mesmo os meus roteiros, para mim ter ideias de, eu preciso para tal empresa, como que eu vou fazer isso? Qual que é a Uhum, ideia? Como que eu posso? Porque assim, eu não, eu falo que é um risco muito grande você ir lá para IA, tá? Para IA e copiar. uhum. Igual nós estávamos Sim, comentando, pode vir coisas que f absurdas ali dentro. Mas você tem que sim. tomar cuidado. Então, para mim, na minha empresa, eu uso muito por questões de ideias, para mim criar Uhum, estatísticas, porque antigamente, por exemplo, assim, você só media um treinamento, vamos supor, por presença, né? Hoje já sim. não. Hoje com a IA você consegue até fazer relatórios, você consegue o desempenho, como que foi. Então eu acabo usando muito para essa parte nos meus treinamentos, nessa questão Uhum, com a IA. Eu uso muito essa questão, principalmente para fazer meus roteiros, para me ver estatísticas, para criar ideias novas. Eu bacana, uso muito isso, Indy. legal. Franciele, existe algum case marcante ou uma história de transformação que você queira compartilhar com a gente, algo que realmente, assim, tá na tua memória, te impactou? Olha, eu falo que tem tantas, mas tem uma que foi, assim, muito recente agora, e Uhum, ela me autorizou a falar, então é tranquilo, eu uso ela em várias palestras minhas. Há 2 anos atrás, eu fui numa empresa fazer uma palestra. E nessa empresa, a colaboradora saiu, todo mundo saiu, ela deixou um papelzinho escrito: "Muito obrigada por você vir aqui e dizer que nós somos capazes de realizar o que a gente quiser nessa vida". E o tempo passou. 2 anos depois, eu voltei nessa mesma empresa. E quando eu voltei lá, me arrepia até de falar, ah, porque essa pessoa estava lá. Mas quando ela assistiu a minha primeira palestra, ela estava num momento que ela não tinha mais nenhum sonho dentro da empresa. Ela estava passando por um momento pessoal muito delicado, ela já não tinha mais, para ela, ela estava ali naquele setor, ela ia morrer, ia se aposentar ali e pronto. E depois da minha palestra, quando eu voltei lá, no meio da palestra, uma gerente levantou e falou: "Eu quero te falar uma coisa". Eu falei: "Sim". Depois da sua palestra, a colaboradora tal que deixou esse bilhete, porque eu coloquei o bilhete dela lá, ah, ela voltou a estudar,
terminou o estudo e hoje ela já foi promovida 2 vezes dentro da empresa. Gente. Aquilo me arrepia e ela me mandou a mensagem depois, agradecendo por eu ter voltado de novo depois de 2 anos. Essa história foi recente, de uma empresa, meu Deus, é uma big de uma empresa, mas ali realmente me chamou muita atenção, o Uhum. quanto nós treinadores, nós temos a responsabilidade quando nós vamos fazer um treinamento. Mas Uhum. e como uma empresa que leva um treinamento ou uma palestra pode mudar a vida e a realidade de uma pessoa. E não é só dentro da empresa não, é fora da empresa, é na Sim. família, o impacto que ela vai ter, a mudança que ela vai ter dentro da família dela. Então hoje vendo ela num cargo, vendo o quanto ela mudou, até fisicamente, me orgulha Uhum. muito, me deixa muito feliz, e eu parabenizo a empresa, porque essa empresa ela não mede esforços para o desenvolvimento do seu colaborador. E consequentemente, o que que a empresa teve? A empresa teve uma colaboradora top que estava adormecida, quietinha, e Sim. ela conseguiu voltar a estudar, foi promovida, isso não tem preço. Então, para mim, é uma coisa, assim, que marcou muito e vai ficar marcado, assim, de todas as histórias, essa foi muito recente. Então eu pude Uhum. viver isso, sentir isso e ver o crescimento que uma palestra gerou em uma pessoa dentro da Ai, muito empresa. bom, né. E isso foi o case que você soube, né. Imagina quantos outros o pessoal teve, né, vida impactada, teve mudanças, teve Muito. crescimento e não chegaram a testemunhar direto para você, né. Não, e é muito lindo, sabe, porque, assim, eu falo que é a empresa que pensa mesmo no ser humano. Aham. É a empresa que olha e fala assim: "Nossa, eu posso mudar a realidade dessa pessoa dentro da minha empresa". E com isso a empresa cresce, porque a empresa muda o ambiente, a empresa tirou a pessoa de uma situação que ela estava pessoal, mudou por quê? Por causa de uma palestra, e que ela decidiu mudar também, né. Sim, sim. Mas é isso, você estava falando da cultura organizacional, né, às vezes é um desafio você mudar, mexer em vários processos, mas sempre tem alguma coisinha ali que, né, que muda É, ali. é muito quando você implanta ali a cultura. Hoje numa reunião eu estava falando para uma cliente minha, e eu falei para ela assim: "Olha, tenha isso no teu sangue da tua empresa, mude a cultura, mas você não vai Uhum, mudar só a cultura da sua empresa, você vai mudar a vida dos seus colaboradores, porque hoje eles estão sentindo muito o impacto sim. da sociedade, né, que tá. Então com esses treinamentos, dinâmico, eu vejo no olhinho deles quando brilha, eu falo: "Ai, que coisa boa, não tem coisa melhor que isso". Aquela renovação, né, muito bom. É a renovação, exatamente. É. É renovar, é trazer essa vivência, é mostrar que o treinamento pode ser gostoso, Uhum, ele é de uma forma muito séria, de uma forma muito séria mesmo, mas dinâmico, dinâmico, porque você resgata a coisa que mais nos faz feliz, que é quando eu brinco que é quando a gente é criança, a gente tem ideias, a gente cria as coisas, e a gente vai se tornando adulto, eu brinco que adulto tem que fazer o que é preciso, criança faz o que quer. Mas chega uma uhum. hora que esse adulto também precisa resgatar um pouquinho da criança, para trazer esses momentos de criatividade, de querer mais, aí automaticamente ele vai crescendo e evoluindo junto com a Ai, muito empresa. bom. E, Franciele, para a gente fechar aqui com chave de ouro, me conta Uhum, como é que o OHub tem contribuído na geração de novos negócios para você, sua visibilidade, né, de hum. empresa, tem algum trabalho especial que você conseguiu, né, que conquistou por aqui, que gostaria de destacar? Como é que está sendo para você o uso da plataforma? Gente, eu vou falar para vocês que eu sou apaixonada pelo ramo. Eu conheci vocês, não sei como, é Deus. É Deus que porque nesse mundo ninguém fala as coisas boas, né, só quer É. falar as coisas ruim, mas então a gente vai atrás e a gente busca. E vocês, a plataforma me levou em lugares que eu jamais imaginei pisar. E uma empresa que me marcou muito, que foi através de vocês, teve várias, gente, várias, mas uma que me marcou muito foi em Uhum. Brasília.
Quando eu fui para Brasília, que eu cheguei lá em cima, que eu subi na torre e olhei, nossa, eu vim de uma cidade de 2.000 habitantes e olha onde essa plataforma me fez eu chegar. É onde eu estou. Então, assim, é essa conexão que vocês fazem com a gente e com as empresas é muito importante, principalmente nós que somos, nós somos só, né? Por É. exemplo, meu treinamento, eu tenho as minhas parceiras que quando eu preciso eu levo uma equipe, mas nessa busca de marketing, de ir atrás de empresas, eu eu particularmente sou só. Então eu uso Uhum. muito a plataforma de vocês. Uso mesmo, assim, e sem contar que são pessoas que eu já fiz amizades pela plataforma de vocês. Por quê? A gente, igual eu falei, meus clientes viram meus parceiros, viram meus, sabe, meus amigos. Então já teve outras empresas que eu fiz treinamento na empresa por causa da plataforma de Aham. vocês, que eles já vieram no meu treinamento pessoal. Nada a Uau! ver com a empresa, eles vieram na minha, eu tenho um evento por ano, e eles vieram no meu evento. Olha que Então, bacana. assim, eu só tenho que agradecer a plataforma por ser transparente e sempre vocês é muito, ai, como é que eu vou dizer para vocês? É muito transparente. E Uhum. quando a gente precisa de alguma coisa, eu mando mensagem, na hora responde. Não tem essa coisa de fala com fulano, fala com ciclano, que eu detesto isso, né? Odeio. E o mais Aham. legal, não sei se pode falar, mas eu falo. É. O mais legal é que a gente não precisa, por exemplo, você só investe, né, ali, quando você Sim. quer, quando Uhum. você quer aquela oportunidade. Então não é Sim. aquela coisa de empurrar, de falar: "Não". Não, mas se você quer, ok, vamos lá, a gente vai te direcionar. Você não Sim. quer, tá tudo bem também. Tá tudo certo. E o mundo que a gente vive hoje das plataformas é o quê? Você paga, você tem. Se você não pagou, Sim. não tem. Mas assim, com vocês é diferente, porque vocês falou: "Ó, tá aqui, você quer a oportunidade? Ok, mas é certezo. É certeza, né, Ingrid? Não Uhum. é coisa de mentira. E eu vou te confessar, viu, gente? Quando eu comecei, eu achei que era mentira. Ai, muita gente acha, sabia? Gente, eu Muita juro que eu gente achei que era acha. mentira. É. Sabe por quê? Hoje, Hum. com a tecnologia, com a IA, com tudo, as pessoas criam muita coisa. Aí eu vi Sim. aquilo, aí eu falei: "Ué, mas não é que o negócio é legal?". Aí fechei o primeiro contrato, falei: "Mas o negócio é legal mesmo, né?". Então, É, depois assim, que aí fecha, dá teve aquele ânimo. dá aquele ano, mas o mais legal foi a reunião que eu tive antes com a pessoa, ela explicou tudo como que é, né, a plataforma, explicou tudo. E eu falei: "Ah, não, eu quero". Então, assim, eu uso muito. E as oportunidades que eu tive, inclusive agora, em uma empresa de 1.200 colaboradores, Uau, eu fechei por causa de vocês. uau, Por muito causa top. de vocês, por causa da plataforma e a empresa depois eu perguntei, falei: "Como que vocês chegaram até lá?". A empresa falou: "Ah, estava pesquisando, a gente viu, falou: "Vamos cadastrar, vamos ver, né, se vai dar certo". Então, Nossa, assim, muito bom. como é bom, né, de criar, conectar as oportunidades. É isso que a gente precisa de mais plataformas assim, plataformas que Uhum. é real, que é verdadeiro, que traz porque ilusão, a gente já tem muito, né, de Tem por aí. muito por aí. Muitas Uhum. pessoas que enganam o outro, então quando eu comecei com vocês, eu realmente, assim, falei: "Será?". Mas daí quando eu cheguei lá em Brasília, lá naquela torre lá de Brasília, eu falei: "Caramba, eu tenho que agradecer essa plataforma, porque foi ela que me trouxe até aqui". Ai, Então ó, tá é tendo uma oportunidade. hã? Tá tendo Muitas oportunidade, né. abrindo as oportunidades, abre muita oportunidade, mas tudo tem um preço, né, Ingrid? Não é Uhum. só a gente por exemplo, a plataforma as pessoas têm que entender que vocês dão a oportunidade, mas quem Sim, vai fechar o negócio sou eu. sim, sim. É As muito da pessoas tua forma de abordagem, né, da sua conexão com o cliente, né. A gente faz ali 50%, os outros 50 são vocês. eu sempre falo isso, ninguém faz milagre, não existe o Não. milagre. Existe sim, por exemplo, a empresa vocês, a plataforma, dá essa oportunidade, mas se eu vou lá e vou fechar, aí não é mais com a empresa. É a Uhum. minha, né, a minha comunicação, é a minha conexão com essa empresa. Então eu sou muito grata, eu adoro vocês, já sou suspeita de falar.
Ai, que papo gostoso. Franciele, muito obrigada, viu, pela tua participação, tua presença. Foi muito bom conhecer um pouquinho mais aí do teu negócio, de como o teu setor também tem impactado aí grandes empresas e agora, né, cada vez mais ganhando força aí com os pequenos e médios empresários, porque realmente a gente percebe que é muito importante. Eu que agradeço, Ingrid, falo que cada oportunidade da gente estar, né, ter essa visibilidade é muito importante para nós, porque assim como as empresas pequenas, quando eu comecei, eu falava assim: ninguém me conhece, como que vão me contratar? Eu não sou famosa, eu não tenho milhões de seguidores, É, mas eu falei uma coisa: eu tenho vontade. Eu tenho vontade em ajudar as pessoas. Então, o que sim. que eu deixo ali de para vocês, até da empresa, da plataforma, continue ajudando, porque quanto mais a gente ajuda, mais a gente cresce. E o que vocês Uhum. fazem hoje é nos ajudar, de uma forma que às vezes nem vocês entendem que às vezes nós treinadores estamos num momento fragilizado, né, que temos também. Aí chega Sim. vocês, a plataforma, e nos abraça, nos acolhe. Então, só quero dizer muito obrigada. E é como eu disse, é de tijolinho em tijolinho que a gente vai Ah, crescendo mais e mais. Eu que agradeço pela sua atenção. parabéns, obrigada. Muito obrigada, Ingrid.